Posteriormente, uma terceira missão foi enviada, liderada pela médica geneticista Ninti, Senhora da Vida, meia-irmã dos dois líderes, acirrando a disputa entre eles. Contudo, ao longo do trabalho dos Anunnaki, que já eram aproximadamente 600 na Terra, além de mais 300 em órbita, uma série de conflitos culminaram em um motim durante uma expedição de rotina nas minas africanas. Os Anunnaki, astronautas e cientistas improvisados como operários mineradores, reclamavam das tarefas designadas. Pressionado, Enlil informou a Anu sobre a revolta e se dispôs a abandonar o comando da missão e retornar ao seu planeta. Uma corte marcial foi instaurada e Anu, tendo vindo à Terra, exigia que os líderes do motim se rebelassem. Ouvindo os depoimentos, Anu concluiu que o trabalho era realmente muito duro e as reivindicações dos Anunnakis eram justas. Mas como interromper a mineração do ouro? O equilíbrio do ecossistema de Nibiru dependia do metal. Enki imediatamente ofereceu uma solução genial. Ele informou que no sudeste africano vagava um ser que poderia ser treinado para executar o trabalho de mineração, desde que a marca dos Anunnaki, DNA, pudesse ser colocada nele. Enki se referia a uma espécie de hominídeo que havia evoluído naturalmente na Terra, mas que ainda estava em um nível evolucionário extremamente distante dos atingidos pelos habitantes de Nibiru. Não obstante, Enki sabia que esse primata, assim como todos os seres na Terra, possuía material genético compatível com os de Nibiru, porque aqui a vida teria se iniciado com os esporos orgânicos trazidos de lá após a colisão com Tiamat. Esse tipo de fenômeno é denominado de panspermia cósmica, segundo os cientistas de vanguarda, e é comum nas galáxias, podendo ocorrer de forma acidental ou dirigida, como fizeram os Anunnaki. Na unidade médica de Abzu, Enki e Ninti concluíram que poderiam extrair o óvulo de uma fêmea primata, fertilizá-lo in vitro com o espermatozoide de um macho Anunnaki e implantá-lo no útero de uma fêmea Anunnaki. Após muitas tentativas e erros, estava criado o modelo perfeito do Homo sapiens. O processo foi repetido várias vezes, formando a primeira geração de híbridos humano-alienígenas na Terra, que, contudo, eram estéreis. À medida que os Lulu, ou trabalhadores primitivos, eram desenvolvidos e encarregados no trabalho de mineração na África, os Anunnaki que trabalhavam na Mesopotâmia começaram a invejar os seus colegas e a clamar pela presença de humanos naquela região. Apesar das objeções de Enki, Enlil apoderou-se de um grupo de terráqueos e os levou para a principal base do Golfo Pérsico, o Eridu. A característica de longevidade do relógio biológico dos Anunnaki, onde um ano corresponde a 3.600 anos terráqueos, não foi inicialmente introduzida no material genético da primeira geração de humanos, que envelhecia rapidamente e tinha vida curta, o que levou Enki a aperfeiçoar a manipulação genética dos híbridos usando seu próprio esperma. Ele e Ninti desenvolveram outro modelo perfeito de terráqueo, um macho que foi o primeiro representante da raça adâmica, o Adamo ou Adapa, aquele nascido na Terra. Este possuía alto grau de inteligência e longevidade maior. Em princípio, os primeiros híbridos machos e fêmeas eram estéreis e foram gerados no útero de Ninti e das enfermeiras voluntárias de sua equipe médica.
Zecharia Sitchin ressalta que durante as muitas tentativas e erros dos dois cientistas nibiruanos para a criação do humano ideal, várias espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, aves e peixes foram utilizados como doadores de material genético. O resultado dessas ousadas experiências foram seres antropomórficos, de aspecto exótico ou monstruoso, que ficaram conhecidos ao longo da história como quimeras, entre eles centauros, cíclopes, árpias, tritões, sereias, minotauros, hidras, górgonas, sátiros. Eram criaturas que possuíam cabeça e tronco humanos e membros inferiores de animais, ou às vezes o inverso, uma bizarra combinação de ambos ou vários animais, ou ainda seres humanos com dois pares de membros superiores. Algumas placas sumérias com anotações de Enki a respeito dessas experiências revelam que muitos tinham sérios problemas biológicos, mas outros se adaptavam bem e desenvolviam, inclusive, alto grau de inteligência. Ao contrário do que se pensa, esses seres não eram meros mitos, mas sim resultado de avançada engenharia genética. A ciência moderna, secretamente, tem dado os primeiros passos em direção a essas atividades. Por exemplo, transplante de órgãos de animais em seres humanos. O fato é que esses seres fantásticos conviviam com os humanos criados pelos Anunnaki e foram citados em muitos textos de civilizações antigas, principalmente as greco-romanas e indo-europeias. Alguns deles ficaram famosos em seus tempos, como a Górgona Medusa, o sátiro Pan e o ser Minotauro da ilha de Creta, ou o homem-pássaro hindu Garuda. Inicialmente eram considerados semideuses, mas à medida que as civilizações iam ficando mais sofisticadas, esses seres passaram a serem vistos como ameaças e foram perseguidos e combatidos como homens como Gilgamesh, Perseu e Hércules. Seres. FM. Proyecto Ceres te invita a compartir nuestra radio Ceres FM desde Montevideo, Uruguay para todo el planeta a través de internet. Y ahora también podés acceder al link canal.ceres. Compartiremos nuestros videos, avistamientos, programas de la radio, música producida exclusivamente por Ceres. Allí están los protagonistas, los verdaderos, en Ceres, el proyecto de todos. Ceres. FM. Directo desde São Paulo, Brasil. Estamos presentando The Opposite Extreme. Extremos opuestos. Ceres FM.
A despeito das quimeras, o projeto do Homo sapiens foi bem sucedido, mas a primeira geração de híbridos não procriava. Então, Enki decidiu criar clones modificados utilizando o DNA mitocondrial de sua esposa Ninki, a Senhora da Terra, combinado com o DNA do tecido retirado de Adamo, e criou uma fêmea apta para a procriação. Sendo assim, Adão e Eva, do livro de Gênesis, receberam o fruto do conhecimento, ou seja, foram iniciados no conhecimento sobre procriação, além de outros assuntos. Sitchin diz ainda que o mito da serpente tentadora do Éden se refere ao termo Nahash, portador do conhecimento, um dos muitos epítetos de Enki, que enalteciam suas habilidades científicas. O brilhante Anunnaki possuía um cajado de metal em forma de haste circundado por duas serpentes, em referência à dupla hélice do DNA humano. Este símbolo, o caduceu, foi adotado pela medicina em todas as épocas. O fato é que Enki e Ninti eram brilhantes cientistas e dominavam plenamente a ciência da manipulação genética, se referindo a ela como a ciência da árvore da vida. Sitchin revela uma curiosidade interessante. A palavra mãe se originou de Mami, um dos epítetos suméricos de Ninti, a Senhora da Vida. Com amplo entendimento, ele o aperfeiçoara. Para ele dera o conhecer. A vida eterna não lhe concedeu. Gênesis. Enlil, além de comandante e administrador, também possuía profundos conhecimentos científicos em engenharia genética e outras ciências. Mas era totalmente contra a aplicação da genética em seres humanos e animais, só tendo permitido as experiências de Enki porque o ecossistema de Nibiru dependia do sucesso delas. Enlil fazia uso dos seus conhecimentos somente para a modificação de sementes e grãos de vegetais, e Enki, além das experiências com os humanos, modificava animais que seriam usados para alimentação ou produção, como vacas e ovelhas. Não é possível afirmar se Enlil realmente era contra as experiências com humanos por valores morais ou somente para rivalizar o irmão. Ele sempre mantinha Nu informado sobre tudo o que ocorria na Terra, que, curioso para ver o resultado do trabalho de Enki e Ninti, ordenou que Adapa fosse levado em sua presença. Enki temia que este consumisse alguma substância que aumentasse o seu ciclo biológico e o induziu a evitar os alimentos que fossem oferecidos. Contudo, Anu, surpreso com a perfeição da criação, quis que o Adapa fosse mantido em Nibiru, mas ele acabou sendo trazido de volta à Terra e ficou temporariamente sob a guarda de Enlil, na base Éden, lar dos justos, no Oriente Médio. Eventualmente, Adapa e sua fêmea começaram a amadurecer sexualmente, e esse fato irritou profundamente Enlil, que sempre se opunha aos planos de Enki e, tomado pela ira, os expulsou da base. Eles retornaram para a base africana Abzu e começaram a reproduzir. Sua prole era então clonada por Enki para acelerar e ampliar a descendência e as gerações futuras, que geravam mais e mais humanos de agradável aparência física e portadores do gene da longevidade Anunnaki, embora vivessem bem menos que eles. Mas ainda assim, atingiam idades fantásticas para os padrões biológicos atuais. Os textos do Antigo Testamento falam que os homens das primeiras gerações adâmicas viviam centenas de anos e, em alguns casos, quase atingiam a idade de 1000 anos, como, por exemplo,
Matusalém, Noé e Enoque, que foram alguns dos principais patriarcas pré-diluvianos. Mas Sitchin faz uma revelação perturbadora. Segundo ele, as primeiras civilizações humanas aprenderam a fazer cálculos baseados por uma média orbital entre Nibiru e a Terra. Como os Anunnaki controlavam seu tempo baseado na órbita do seu planeta, os homens foram instruídos a fazer cálculos com esse referencial. A primeira grande civilização pós-diluviana, a Suméria, dominava o complexo sistema matemático elaborado pelos Anunnaki para aplicação na Terra, onde um dígito correspondia a 60 unidades, o atual sistema cronográfico, onde 1 hora é igual a 60 minutos, 3.600 segundos, que é baseado nesse modelo, portando o ciclo da vida dos primeiros homens adâmicos. Segundo esse padrão, poderia ter durado alguns milhares de anos. Essa característica genética foi mantida até as primeiras dinastias egípcias, quando então começou a se deteriorar, porque o próprio relógio biológico dos Anunnaki ficou debilitado pela vida nesse planeta.